Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossas mentes e nossos corações hoje e sempre. Queridos irmãos, quando a gente olha para o universo, para o macrocosmos, e a gente vê a imensidão que hoje a ciência já consegue detectar, nos mostrar, comprovar, ou mesmo a própria ciência, quando nos mostra o microcosmos, aquilo que os nossos olhos físicos não conseguem enxergar, mas que percebemos que há ali uma perfeita conjugação na sua existência, nós vamos percebendo que a presença de Deus, a sabedoria divina, ela é algo que muitas vezes chega a nos admirar. Em função da sua perfeição, em função de toda a sua dinâmica, de uma forma que, quando conseguimos compreender, percebemos o quanto é perfeito. E quando nós não conseguimos compreender essa sabedoria divina em todos os aspectos do nosso universo, é porque a nossa ignorância ainda não nos joga luz sobre esse conhecimento. E se tudo que observarmos, por exemplo, no nosso sistema solar, a perfeição com que o Sol, ao centro desse sistema solar, através de sua massa, faz com que gire gravitacionalmente todos os planetas em volta de si, num balé perfeito, nós vamos analisando e vamos percebendo como tudo tem um propósito, como tudo tem uma razão, como tudo no universo tem um planejamento. E nós, espíritos criados por Deus, filhos de Deus, não poderíamos ser diferentes. A partir do momento em que Deus nos cria, simples e ignorantes, como a doutrina espírita nos explica, a partir daquele momento há todo um planejamento, há todo um propósito para os incontáveis espíritos que a todo instante Deus cria. Então, cada um de nós, a partir do momento em que é criado por Deus, passamos a ter um planejamento evolutivo. Porque todo esse processo em que o universo hoje está inserido, ele se insere através das leis de Deus. E a lei de Deus mais importante e a mais abrangente de tudo é a lei do amor. Jesus veio e nos ensinou, por exemplo, que a primeira lei e a lei mais importante de Deus era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, tudo que existe no universo existe por causa do amor. Só que nós temos outras leis. E a terceira lei mais importante de todo esse contexto divino é a lei da evolução. A lei da evolução, ela tem a prerrogativa de fazer com que tudo que ocorra no universo existe por um propósito, existe por uma causa. E para que essa causa possa ser alcançada, é necessário um planejamento. E aí nós, então, espíritos inseridos dentro desse processo evolutivo através de milhões e milhões ou incontáveis encarnações, necessitamos, por naturalidade, de um processo planejado de evolução. Só que esse processo planejado de evolução, ele também tem outras leis que nele também habitam. Por exemplo, a lei do livre-arbítrio. Cada um de nós tem a capacidade de fazer suas escolhas. Tem a lei da causa e do efeito. Tudo que se faz, aquilo se colhe. Tem a lei da impermanência, ou seja, tudo muda o tempo todo. E temos aí várias e várias outras leis, mas que para a nossa reflexão da noite, basta que nós nos lembremos exatamente do amor divino, do nosso processo evolutivo e da impermanência que habita a nossa existência.
E aí, então, hoje, nossa proposta é refletirmos sobre planejamento reencarnatório. Ora, se o nosso processo evolutivo se baseia nas incontáveis encarnações que nós vivemos, então, quando nós vamos encarnar, nós temos o quê? Um planejamento. É natural. Até porque nada no universo é por acaso. Tudo existe uma razão para aquele acontecimento. E a nossa encarnação é um acontecimento importantíssimo, porque dá a nós a oportunidade de evoluirmos. Então, todas as vezes que nós encarnamos, nós planejamos o nossa condição encarnatória. E é muito interessante, porque quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos, na questão 132, Allan Kardec pergunta para a espiritualidade superior a seguinte questão: por que nós, espíritos imortais, precisamos reencarnar? E a espiritualidade superior responde: Deus lhes impõe a encarnação, com o propósito de fazê-los chegar à perfeição. Ou seja, nós não encarnamos porque não estamos fazendo nada, a gente não encarna porque a gente está de passagem, não. Deus nos impõe, ou seja, as nossas encarnações são nos impostas. Por quê? Porque precisamos chegar à perfeição. O que é chegar à perfeição? A evolução. Lei da evolução. Então a gente vai percebendo que, queiramos ou não, concordemos ou não, é agradável ou não, vamos encarnar. E um processo repetitivo, vamos reencarnar. E aí, então, meus queridos irmãos, a gente vai percebendo que o processo reencarnatório, ele existe para que nós possamos vivenciar experiências novas e aprender com as experiências passadas. E esse processo, ele é como se fosse uma teia, porque ele está sempre interligado. Então, o que estamos vivendo nesta encarnação é fruto das encarnações passadas. Como o que estamos produzindo nessa encarnação será semente nas próximas encarnações. Então, a base de um planejamento reencarnatório é as encarnações passadas, com destaque para a última encarnação. E aí, então, a gente pensa assim, bom, mas então o que eu estou vivendo hoje é fruto do que eu vivi na passada, ou com mais destaque nas últimas 7 encarnações? Sim, é exatamente isso que a espiritualidade nos explica. Como é que é esse processo? Como é que eu planejo uma reencarnação? O que a espiritualidade, o que a doutrina espírita já nos explicou disso? Mais ou menos assim, senta numa mesa, você, seu anjo da guarda, que te acompanha há milhares de anos. O nosso anjo da guarda não é um espírito superior que nos acompanha só nessa encarnação. E por que o anjo da guarda precisa ser um espírito que nos acompanha há milhares de anos? Porque ele precisa nos conhecer. Ele precisa saber qual é efetivamente os nossos potenciais de realização nessa estrada evolutiva que vai ser uma encarnação. E mais alguns espíritos superiores, que junto conosco abrem uma tela e ali é projetado o que a gente chama de arquivos arcásticos. O que tem nesses arquivos arcásticos? Aquilo que nós precisamos, ou que nós vivenciamos das encarnações passadas, com destaque na última e penúltima, em que nós precisamos corrigir os erros cometidos. E os erros são normais, porque o processo evolutivo é um processo de aprendizado, de acerto, portanto, o erro faz parte do acerto. E aí, nós temos que acrescentar a isso novos aprendizados. Então, a gente vem para consertar o que está errado no passado e aprender coisas novas para criar um futuro melhor. Então, quando a gente percebe isso, a gente vai entendendo, né, que o objetivo maior da reencarnação é o quê? É aprendermos. Porque muitas vezes a gente faz de uma forma equivocada algumas conclusões da nossa encarnação. Ah, mas eu errei nisso, ah, mas eu errei naquilo, ah, mas eu não podia ter feito isso e tudo mais. Ora, a própria espiritualidade superior nos explica o seguinte: o erro existe, e se ele existe, ele precisa ser sanado. Qual que é o grande problema do erro? A persistência do erro.
grande problema nosso é, em função das nossas mazelas morais, nosso orgulho, a nossa vaidade, nosso egoísmo, a nossa prepotência e assim por diante, é repetirmos os mesmos erros. Esse é o grande problema. E aí, então, a gente vai percebendo como que não é uma coisa tão absurda, né? Ou uma coisa tão estranha, um planejamento reencarnatório. E qual é a dinâmica desse planejamento? Ora, o espírito está lá na erraticidade, né? Está desencarnado, precisa reencarnar, já está apto, psiquicamente ele já está em condições de reencarnar, e aí ele faz essa elaboração. E o planejamento reencarnatório pré-estabelece as coisas macro da vida. Por exemplo, aonde o indivíduo vai nascer, quem serão os seus pais, qual será a sua profissão de maior destaque, quem serão os seus filhos, quais serão as suas relações pessoais, quais serão as suas aptidões, quais serão as suas tendências religiosas e assim por diante. Então, são essas coisas maiores. Ou seja, nos é dado, dentro daquilo que nós já fomos e dentro daquilo que nós ansiamos a ser, situações em que vai nos encaixar dentro de toda uma estrutura, de todo um contexto, que vai nos dar a melhor forma de chegar àquele ponto. Portanto, uma encarnação, ela tem começo, ela tem meio e tem fim. O início da encarnação é no momento em que o óvulo é fecundado pelo esperma. No início, ali nasce, ali começa uma encarnação. A gestação faz parte da encarnação, a infância, a juventude, a maturidade e a senilidade. Ou seja, todo esse processo. Começo, meio e fim. Então, para a gente entender essa dinâmica de uma forma mais fácil, vamos fazer uma relação entre um planejamento reencarnatório e um GPS. O GPS que a gente usa no celular. Quando a gente entra no carro, isso já é normal hoje, né? A gente pede um Uber da vida, alguma coisa assim. O que se faz? Você faz uma programação de viagem. Você tem a origem e você tem o destino. A hora que você joga a origem e você joga o destino, o que a programação do GPS faz? Ele traça o melhor caminho a ser feito. Aquele que é mais rápido, aquele que é mais interessante, aquele que é mais fácil de fazer. E é exatamente isso que a gente faz. A hora que a gente faz um planejamento reencarnatório, que a gente planeja a encarnação que nós vamos ter, em função daquilo que precisamos consertar lá de trás e dos aprendizados que precisamos para frente, nós criamos um caminho. E aí a gente vem. A gente nasce, beleza, tudo certinho, bacana, tal, não sei o que e tal. E o que a gente faz quando a gente está com o GPS ligado? A gente vai indo e o GPS fala para nós, vira direita, vira esquerda, sinaleiro. E aí a gente está andando no caminho, estamos levando a nossa vida tranquila, lá já pela juventude, né, indo para a maturidade, tal, tranquilo e tudo mais, e de repente fala assim para nós, vire à esquerda. Aí a gente fala, não, eu tenho meu livre-arbítrio, não vou virar à esquerda, vou virar à direita. E a gente vira à direita. O que a gente fez? A gente alterou aquela programação inicial. Acabou a encarnação? Não, de jeito nenhum. O que a espiritualidade superior faz? Ela faz uma reprogramação. Só que, assim como o GPS, todas as vezes que a gente muda a programação inicial, o caminho fica mais difícil. Então, nós vamos pegar um caminho com mais sinaleiros, nós vamos pegar um caminho com possibilidade de enchentes, nós vamos pegar um caminho com grande tráfego e assim por diante. Então, às vezes, aquele casamento que eu tinha que fazer ou que eu insisti em fazer, aquela profissão que eu não fui porque não dava dinheiro, então eu não queria fazer aquela profissão, e outras escolhas que nós temos ao longo da vida, nós vamos alterando esse planejamento inicial. Através do quê? Do nosso. Através do nosso livre-arbítrio. E aí a gente vai percebendo, então, que quando a gente faz um planejamento reencarnatório, a gente cria uma linha de ação, ou seja, não é destino. Não existe destino, porque o destino ele vai depender do nosso livre-arbítrio. Ou seja, nós, como filhos de Deus, somos deusinhos, nós temos, então, a opção, a capacidade de fazer com que nós façamos esse caminho de forma correta ou não. E é muito interessante porque
Segundo Emmanuel nos fala que todas essas dificuldades, todos esses problemas, nós vamos encontrar três que são muito difíceis, que nós espíritas chamamos normalmente de karmas. Ah, eu tenho meus karmas, então eu tenho que reencarnar para me poder, né, resgatar os meus karmas. E de uma forma equivocada, as pessoas acreditam que karma é sofrimento. E não é. Karma é aprendizado. Porque a partir do momento em que eu tenho um sofrimento, uma dificuldade, aquilo não está na minha vida para que eu sofra. Aquilo está na minha vida para que eu aprenda. O quê? Perdoar, ter paciência, ter resignação, desenvolver a fé, enfim, um monte de coisa, independente do problema que seja. Qualquer problema que qualquer um de nós tiver, nós não nos temos para sofrer, nós nos temos para aprender. Quando nos rebelamos em relação a esse aprendizado, o sofrimento chega. Então, nós vamos percebendo, né, que diante dessas adversidades, Emmanuel nos fala que existem três que são muito grandes, que são as mais difíceis: o poder, a beleza e o dinheiro. O dia que eu li isso, eu falei, ai, graças a Deus, não tem nenhum dos três. Fiquei mais tranquilo. Só que, a hora que a gente aprofunda um pouquinho mais, nós vamos percebendo que todos nós temos algum tipo de relação com esses três poderes. A nossa autoestima em relação da nossa aparência, o nosso poder dentro da família, ou diante dos amigos, alguma coisa em que nós nos destacamos, ou a própria condição financeira em que muitas vezes impomos a nossa vontade a outros, ou pela nossa limitação financeira, enfim, algum tipo de relacionamento, de aprendizado com esses três pontos nós temos. E como é que a gente lida com isso? Como é que a gente faz com isso? E é muito interessante, o próprio Evangelho nos fala, né, daqueles indivíduos que lá fora são pessoas boníssimas, as pessoas adoram, ele é legal com todo mundo, amigão, mas chega em casa, ele é um déspota. Percebe? E o aprendizado está onde? Está dentro de nós. Então, se dentro da nossa família, naquele laboratório íntimo da nossa casa, nós ainda estamos tendo posturas equivocadas em relação, por exemplo, ao poder, que a gente pensa em poder, por exemplo, um presidente da República, o governador, o dono de uma grande empresa, né? Não. É o poder que nós detemos. O que a gente faz com esse poder? Porque algum patamar ou um padrão de poder cada um de nós tem. E aí a gente vai percebendo como que esses processos vão se desenvolver na nossa vida. E o que é muito interessante, infelizmente, ainda no padrão evolutivo que nós estamos, a espiritualidade nos explica que poucos de nós conseguem cumprir esse planejamento encarnatório. E é eu vou fazer de uma forma bem estreita, bem rápida, nós temos o nosso tempo a cumprir. Nós temos um... Obrigado. Nós temos uma passagem muito interessante que vale a pena a gente relembrar, de um livro que se chama Estante da Vida. Esse livro foi psicografado por Chico Xavier, do irmão Chico. E ele tem lá no capítulo 15, que se intitula O Compromisso. A historinha é mais ou menos assim. Se vocês tiverem tempo, depois vocês olham lá nesse livro. A historinha é mais ou menos assim. Dois espíritos bondosos, benfeitores, na erraticidade, na espiritualidade, recebem a incumbência de ajudar uma mãe encarnada com uma filha de 14 anos que sofria de um profundo processo de obsessão. Esses dois espíritos, então, viriam até a Terra, naquela determinada cidade, e iriam trabalhar espiritualmente junto com aquela mãe e aquela filha, que recebiam um processo tremendo de obsessão, para ajudá-la a desenvolver e sair daquele problema. Esses dois espíritos chegam à Terra, vão até aquela cidade, e pensam, bom, vai ser mais fácil a gente trabalhar através da espiritualidade do espiritismo, porque a mãe já tem essa tendência, a família já conhece isso, tudo mais. Então, vamos olhar no arquivo arcástico da cidade, qual o espírito que hoje está lá encarnado que a gente poderia trazer para nós, para perto de nós, para auxiliar essa mãe e essa filha. E eles vão, então, até aquele arquivo arcástico daquela população que está encarnada naquela cidade e procuram um espírito que estaria com essa atribuição. E eles encontram lá o relato do planejamento reencarnatório de um espírito que está nessas condições.
E esse indivíduo, naquela encarnação, se chamaria Alberto Nogueira. E eles começam a ler, então, ali, né, o relato do planejamento reencarnatório do Alberto Nogueira. E, como que numa tela, aparece para eles a reunião do Alberto, o seu anjo da guarda e aqueles guias espirituais. E Alberto, então, está justificando a necessidade que ele tem de reencarnar. Pedindo para reencarnar. Na realidade, a gente não pede para reencarnar, a gente suplica. Né? Quando a gente está do lado de lá e a gente tem noção dos nossos erros, a gente suplica, a gente não pede para reencarnar. E aí, então, Alberto Nogueira, na mesa lá, fazendo o seu planejamento reencarnatório, depois deles olharem tudo que era o seu histórico, né? Ele vira e fala, então, por causa que eu roubei tanto nas minhas vidas passadas, eu quero nascer sem as mãos. Como eu roubei muito, eu quero nascer sem as minhas mãos. Como eu disseminei muita fofoca, eu disseminei muita coisa ruim na vida das pessoas, eu quero nascer com lepra. Como eu deixei muita gente morrer à míngua, eu quero nascer sem família. Como eu tive nenhum tipo de cuidado e malversei o dinheiro que eu tinha, eu quero nascer pobre. E isso, o anjo da guarda do Alberto e a espiritualidade superior escutando ele. E ele rogando, então, pedindo, implorando para poder nascer naquelas condições, para que ele pudesse fazer todo o processo de pagamento, né, desses encargos que ele criou nas vidas passadas. E depois de relatar um monte de situações em que ele teria uma vida terrível, terrível, sobre o aspecto, todos os aspectos, o mentor da reunião vira para ele e fala assim, meu amigo, Deus não quer sacrifício. Deus quer misericórdia. A forma como você está entendendo o seu resgate kármico está equivocado. Deus não dá dificuldades para poder o indivíduo sofrer. Deus quer misericórdia. Então, o que nós estamos decidindo aqui agora? Você vai reencarnar com saúde. Você vai reencarnar com uma família normal. Você vai reencarnar dentro dos padrões naturais de uma sociedade, vai ter uma doença ou outra, coisas normais da vida, sem problema nenhum. Mas, diante dos seus débitos, que você mesmo reconhece, você vai ter o karma de ser um médium espírita ostensivo. E você, então, dará 8 horas por semana numa casa espírita, de forma gratuita, para esse propósito. Você vai ter a sua mediunidade revelada, manifestada aos 30 anos de idade, e você vai tê-la até os 60 anos de idade. Por 30 anos, então, de uma forma absolutamente gratuita, você vai se colocar à disposição para fazer a caridade. Desta forma, por essa misericórdia, você vai fazer, então, esses resgates. Você quer? Ele pensou, nossa, claro que eu quero. Eu tentando aqui uma reencarnação, que eu precisava de uma reencarnação nas condições mais difíceis, e eles me dão só isso? Mas é claro que eu quero. Está fechado, fechado. Todo mundo feliz, bacana. Passa o tempo, ele reencarna, tal. De lá para cá, até nesse momento em que esses benfeitores foram atrás dele, 32 anos haviam se passado. E aí, então, os mentores, por uma capacidade telepática, vão até o centro centro espírita, onde ele estaria trabalhando. Influenciam, né, a mãe e a criança e levam elas até aquele centro espírita. Não, nós vamos naquele centro espírita, porque é lá que a gente vai conseguir a orientação. E chegam até lá e telepaticamente entram em contato com o presidente da casa. Perguntam onde que está o Alberto Nogueira. Telepaticamente, o presidente da casa fala, olha, ele não está aqui. Ele veio para cá, ficou aqui com a gente um tempinho e tudo mais, mas não durou muito tempo, ele saiu daqui. E aí eles já viram antiguidade. E ele nunca mais voltou? Não, nunca mais voltou. E você sabe, eles pensaram, bom, como é que a gente vai fazer? Porque, pelo que nós vimos, é ele que pode fazer a caridade com essa criança.
Ele que tem essa capacidade, essa aptidão mediúnica. Então, aonde que ele mora? Perguntaram telepaticamente para o presidente da casa. O presidente responde: olha, eu moro até aqui perto, 2 quadras assim, vocês chegam lá. E intuíram a mãe e a criança para irem até lá. E a mãe foi. Chegou diante de uma casa bonita, uma varanda imensa, e um homem com um pijama de seda, por volta de 8h30 da noite, mais ou menos, numa cadeira de balanço com um jornal na mão. Aí a senhora chega, né, assim um pouquinho assustada, e bate palmas. Ele olha e fala assim: pois não, minha senhora. Meu senhor, por favor, eu estou procurando o senhor Alberto Nogueira, eu preciso muito da caridade dele. Eu estou com a minha filha aqui, ela tem 14 anos, e ela sofre de um processo obsessivo profundo, profundo, profundo. Eu estou desesperada, pelo amor de Deus. Me inspiraram que o senhor, que é a pessoa que pode me ajudar com a minha criança, me ajuda, por favor. E ele continuou balançando na cadeira de balanço, virou para ela e falou assim: olha, realmente, eu sou o Alberto Nogueira. E há uns 2 anos atrás, realmente apareceu aí uma mediunidade para mim, eu comecei a desenvolver, fui lá para o centro, mas que tem dá trabalho demais, e começou a complicar, tinha que estudar muito, tinha que ficar lá um tempo toda semana, e não tinha condição, não. E eu comecei a ficar meio chateado, sabe? Eu tenho família, eu tenho filhos, eu preciso cuidar da minha família, onde já se viu isso, na é verdade? E aí eu comecei a ficar bastante contrariado com aquilo e tal, e saí. E tem mais uma coisa, minha senhora, não tem jeito de ajudar a senhora, não. Porque trabalhar de graça, só burro que faz. Aí, os dois benfeitores, diante de um quadro desolador daquele, instruíram a mãe com a criança a voltarem no centro espírita e ver o que dava para fazer lá. E a hora que eles deixaram a mãe com a criança no centro espírita, os dois começaram a confabular, pensando que, diante da lei da impermanência, Alberto Nogueira iria desencarnar. Como todos nós que aqui estamos, vamos desencarnar. E ele, naturalmente, daí a algum tempo, precisaria sentar na mesa de novo para replanejar uma nova encarnação. Em que condições ele estaria para fazê-lo? Percebe? Essas são as lições que Chico Xavier nos traz. Então, nós vamos percebendo, né, como que realmente todos conseguem, todos têm dificuldade de fazer esse planejamento reencarnatório acontecer. E é muito interessante porque todo planejamento reencarnatório ele é perfeito. Não existe planejamento reencarnatório errado. Por exemplo, ninguém faz o planejamento reencarnatório para matar alguém. Isso não existe, isso é contra a lei de Deus, contra a lei do amor. Não existe planejamento reencarnatório em que o sujeito planeja fazer uma guerra. Isso não existe. Não existe planejamento reencarnatório em que o sujeito reencarna para destruir qualquer tipo de atitude ou de ação dentro do campo em que ele atua. E por que isso acontece? Por causa do livre-arbítrio dos indivíduos e as suas mazelas morais. E aí ele vai acumulando karma. E aí ele vai desfazendo todo um processo que ele tinha a favor dele por causa disso. Aí a gente pensa assim: ah, Luiz, mas tem um problema sério aí. Por quê? Uai, a questão do véu do esquecimento. Porque é muito difícil. A gente reencarna, mas a gente esquece tudo o que a gente tinha que fazer. Aí fica complicado, porque se a gente vem para cá lembrando de tudo que a gente tem que fazer, a gente faz. É. Só que tem um problema. Deus não é amor? Deus não é bondade? O que Deus tem, então, conosco? Se Ele nos ama profundamente, Ele nos dá o quê? A nossa opção do livre-arbítrio. Então, se a gente viesse para cá lembrando dos compromissos que nós temos, lembrando de uma forma bem clara, porque lembrar sutilmente a gente lembra. Nossa, eu queria muito ser enfermeiro. Nossa, eu queria muito ser médico. Nossa, eu queria muito ser médico. Isso a gente sempre lembra, de uma forma subliminar, mas lembra. Mas se a gente viesse para cá lembrando de forma absolutamente perfeita tudo que nós tínhamos que fazer, a gente estaria fazendo por imposição e não por vontade livre e absoluta. E com Deus não tem comércio. Deus não negocia conosco. Não negocia. Outro dia eu estava lendo
um livro espírita muito interessante, né? Falando a respeito, por exemplo, das pessoas quando elas vão fazer uma promessa. Eu vou daqui à Trindade a pé para fazer uma promessa. Aquele desafio ou aquele sacrifício físico representa algo para Deus? Nada. O que o Espírito falou lá? Deus não quer sacrifício, Deus quer misericórdia. Mas o que a espiritualidade superior utiliza aquela oportunidade que o indivíduo faz uma caminhada de 15 quilômetros? Porque se ele se permitir, naqueles 15 quilômetros que ele vai caminhando, tendo sofrimento físico, cansaço, suor, sede, fome, assim por diante, ele vai se abrindo psiquicamente para as boas influências espirituais e eles vão tentando criar todo um processo construtivo, evolutivo e transformador para que o indivíduo possa o quê? Eu estou lembrando do João, eu estou pedindo isso a Deus na minha promessa, mas eu estou lembrando do João, eu preciso perdoar o João. Eu estou lembrando aquele problema assim, eu preciso ter paciência com aquilo. E assim por diante. E se o indivíduo efetivamente absorve tudo que a espiritualidade de luz está ali oferecendo para ele naquele momento de sacrifício físico, ele passa a viver aquilo, a promessa dele se cumpre. Mas não pelo esforço físico, pelo sacrifício físico. Não! É pelo despertar psíquico espiritual que nós temos. Estamos acamados, estamos passando por uma situação difícil, estamos num sufoco dentro de um hospital. Se a gente ficar focado só no sacrifício físico, a gente não está aprendendo nada. Mas se a gente se abrir e falar assim, o que eu tenho que aprender com isso? Aonde foi que eu falhei? Onde foi que eu deixei de perdoar? Onde é que eu não tive paciência? O que aconteceu que eu não reformulei os meus conceitos morais? Aí eu provavelmente, com muita possibilidade, vou me regenerar e me recompor. Percebe, meus irmãos? Como que nós ficamos focados nas questões da matéria, nas condições da matéria, das respostas da matéria, e esquecemos essa qualificação moral pela qual nós estamos aqui reencarnados. A gente reencarna para isso. É para aprender, para transformar, para fazer diferente. E assim por diante. Então, nós vamos percebendo, né, que o véu do esquecimento, ele existe porque Deus não negocia conosco. Se eu quero ser bom, eu tenho que ser bom porque eu quero ser bom, e não porque Deus me falou que se eu não for bom, eu vou sofrer. Percebe? É sutil. É sutil. Porque a gente tem o ato de fazer negócio. Se você fizer isso, o papai te dá aquilo. Desde criança a gente aprende isso, a gente faz isso com o filho, faz isso com o neto e assim por diante. Percebe? Então nós precisamos estimular esse tipo de processo dentro de nós, é assim que isso que acontece. E aí, quando a gente começa uma encarnação, e a gente percebeu então que a encarnação começa lá na fecundação do óvulo, existe um processo de miniaturização do corpo perispiritual. Ou seja, ele tem que ficar pequenininho. Por que ele tem que ficar pequenininho? Porque o nosso perispírito é a matriz do nosso corpo físico. Então, o meu próximo corpo físico vai ser o retrato perfeito do meu perispírito. E o que eu faço no meu corpo físico hoje fica registrado no meu perispírito. Ou seja, se o indivíduo, nessa encarnação, dá um tiro na cabeça, ele lesa o corpo físico, mas ele lesa também o perispírito e ele leva para a espiritualidade essa lesão. O próximo corpo físico dele vai trazer isso em formato de vários processos, limitações mentais que a gente vê por aí. Então, se eu fumo, se eu bebo, se eu tenho uma vida desregrada sexualmente falando e outras coisas mais, isso tudo eu estou impregnando no meu corpo físico. Automaticamente, se eu desencarno sem depurar aquilo, tudo isso segue para o meu corpo espiritual. Vou reencarnar, faço meu planejamento reencarnatório, até o que eu deixei imprimido no meu corpo espiritual da última encarnação, manifesta na próxima encarnação, no meu corpo físico. Então a gente vai percebendo que uma coisa está ligada à outra, a gente vai percebendo a responsabilidade que nós temos para conosco mesmo. E aí a doutrina espírita, ela vai jogando luz sobre isso e trazendo para nós, opa, nós temos muita responsabilidade para conosco. Temos sim.
Portanto, a nossa felicidade depende de nós. E aí nós vamos construindo cada vez mais. E aí, para finalizar, já indo para o final da nossa reflexão, a gente podia ficar aqui mais tempo, mas a gente precisa terminar. Então, se tem começo, tem meio, tem fim. Então, dentro do planejamento reencarnatório, tem o planejamento desencarnatório. Tem. Então, quando a gente reencarna, a gente já sabe quando que vai morrer? Sabe. Só que não é exato. Não é exato, não é perfeito. E não é perfeito por quê? Por causa do nosso livre-arbítrio. É assim, quando a gente vai reencarnar, a gente tem um quanto energético que se chama fluido físico, que é a energia que nós vamos ter para poder ter a nossa encarnação. Então, por exemplo, se eu vou fazer, vamos voltar lá no GPS, se eu vou fazer um caminho de 100 quilômetros, eu preciso ter X litros de gasolina, não é isso? Se eu tiver mais, vai sobrar, se eu tiver menos, eu não chego onde tem que chegar. Então, quando nós vamos reencarnar, nós temos um quanto energético de fluido físico. Bom, se eu vou desencarnar com 30 anos, é 30 anos. Se eu vou desencarnar com 60, é 60. Se eu for com 90, é 90. Se eu for desencarnar com um mês, é um mês. Ou seja, ninguém morre. Tivesse? Tem todo o planejamento. Bacana. Só que, quando isso acontece, esse quanto energético nosso, por causa do nosso livre-arbítrio, pode acontecer três coisas. Três coisas. Ou a gente reduz esse tempo, ou seja, eu reencarnei para viver 70 anos, mas eu gasto esse combustível de uma forma equivocada, e aí eu desencarno antes, porque o combustível acaba. Ou eu utilizo esse combustível tão bem que eu posso até prorrogar essa encarnação, ou eu utilizo ela de forma perfeita e utilizo tanto certinho que estava planejado. Mais comum, maioria, quase que 100% de nós, é a gente gastar o combustível de forma equivocada. É como se você colocasse combustível para 100 quilômetros, mas aí a gente acelera demais, a gente freia, a gente faz reduzida, e a gente cria situações no carro, um mecanismo do carro, da nossa vida, que vão gastando combustível de forma desnecessária. Como? Vários tipos de vícios, trabalho em excesso, preocupação, estresse, todos esses excessos da vida material corroem de uma forma excessiva o nosso fluido físico. E aí isso encurta a nossa encarnação. Então, só posturas equivocadas da nossa vida diária já faz com que nós não compramos o nosso planejamento reencarnatório. Então, o que nós tínhamos que fazer, deixamos de fazer. Tive uma vida, na minha juventude, na minha maturidade, muito excessiva. E aí eu gastei demais minhas energias e morri, criei doenças no meu corpo físico que não estavam programadas. Não eram doenças kármicas. E aí eu desencarno com 50 anos e eu precisava chegar até os 80, porque eu precisava ser um avô referência para os meus pais. E assim por diante. Mas tem também o oposto. O indivíduo vem planejado para viver 70 anos. E aí ele vai fazendo aquele planejamento dele tão bem feito, tão certinho, mas tão arrumadinho, mas com tanta boa vontade, e não é porque ele é espírito de luz, não, tá? É porque ele se determinou a fazer de forma correta. Ele assumiu aquele compromisso de verdade, com responsabilidade, com dedicação. E aí ele vai se entregando. Ora, a hora que chega nos 60 anos, a espiritualidade olha para ele e fala assim, rapaz, esse cara está fazendo a parte dele tão bem feito, que se ele tiver que desencarnar, para reencarnar, para voltar no ponto em que ele está, vai demorar demais, nós vamos perder, vai desperdiçar muita coisa. Vamos dar o que o Espiritismo chama de moratória. Aí o sujeito ganha mais um quanto energético e dura mais 10 anos. Se ele continuar mais 10 anos, e a gente tem dois exemplos do Espiritismo que são perfeitos. O primeiro, Chico Xavier. Chico veio e reencarnou para fazer psicografar quase 200 livros. Fez de forma tão perfeita, tão tranquila, que a espiritualidade falou, não, vamos dar uma moratória para esse cara. Aí ele psicografou mais 300 e poucos, mais 100 e poucos, chegando a 300 e poucos. De novo eles olharam para mim e falaram assim, não,
Está perfeito. Dá mais tempo para esse cara. Ele chegou a quase 500 livros psicografados, fora as cartas e as consultas, as receitas que ele dava e assim por diante. Então, o que aconteceu? Ele esticou. O Chico era um homem iluminado, tal, é só a gente olhar a quantidade de doenças que ele tinha, a gente percebe que aquilo tudo era resgate, cara. Mas ele foi aproveitando. Coisas que talvez ele tenha que fazer nas encarnações posteriores, ele já fez nessa. Ele já fez nessa. Ele morreu com 92 anos. O outro caso, claro, que a gente tem até hoje aí, Divaldo Franco. Divaldo Franco, esse ano, inclusive, próximo ano, agora em fevereiro, nós vamos ter o Congresso Espírita, né? Ali na Paranaíba. E ele sempre está conosco aí, a gente já conversou várias vezes, enfim, ele conta coisas interessantíssimas. Fica claro que ele teve moratório, que era para ele chegar naquele ponto, se encerrar, mas era um trabalho tão perfeito, tão correto, e estava tendo um alcance tamanho que a espiritualidade fez, avançou. Mas, para a espiritualidade maior, esse não é o melhor tipo de planejamento reencarnatório. O melhor tipo de planejamento reencarnatório é aquele que o espírito vem, faz o planejamento dele e executa certinho. A espiritualidade chama isso, André Luiz chama isso de completistas. Raríssimos. Os casos igual de Chico e de Valdo são raros, mas esses completistas são mais raros. Eles, em função da sua disciplina, da sua correção, do seu entendimento, né? Eles aplicam e realizam de forma perfeita tudo o que eles tinham que fazer ao seu tempo, à sua hora e ao seu momento. Perfeito. Ao ponto de que, quando eles encerram essa reencarnação, né, que é essa reencarnação, e eles vão ter que voltar e fazer uma nova reencarnação, eles têm o direito de escolher onde, com quem, de que forma, o que eles querem fazer. Que a hora que abre lá o arquivo arcástico dele, está limpo. Percebe? Isso daqui a um tempo a gente vai dar conta, se Deus quiser. Então, meus queridos irmãos, o que a gente precisa entender é que, com relação a essa questão do desencarne, e a gente tem uma dificuldade muito grande com a questão do desencarne, lá no livro Céu e Inferno, né, na segunda parte, no primeiro capítulo, Allan Kardec nos fala que existem 4 itens que facilitam ou dificultam o nosso desencarne, no momento que a gente vai desencarnar. 4 itens. 2 têm pequena influência para ajudar a desencarnar ou desencarnar. Um tem uma influência mediana, e o outro, o último, tem uma influência imensa que nos ajuda a desencarnar de forma tranquila. Quem nos explica isso é Allan Kardec, Céu e Inferno. Quais são as 2 influências pequenas, mas que acabam por facilitar? Quando o indivíduo tem uma idade mais avançada, ou seja, que a idade dele está mais avançada, normalmente isso facilita o desencarne. Não quer dizer que uma pessoa jovem desencarne vai ter um desencarne difícil, não é isso. Mas a idade avançada facilita. Segundo, e também tem uma influência pequenininha, o tipo de morte. Quando não é uma morte impactante, um acidente, alguma coisa assim, tende a ter um desencarne mais tranquilo. Não é? A pessoa fica, às vezes, vários dias no hospital até que desencarne. É uma das mortes mais tranquilas que tem, porque ele vai tomando consciência daquele processo. Mas isso não quer dizer que é o mais importante, não, porque essa influência existe, segundo Allan Kardec, mas ela é pequena. Qual que é a influência que é mediana? Conhecimento dessa dinâmica da vida. Isso que o Espiritismo nos ensina. Quanto mais a gente vai entendendo esse processo, menor é o nosso medo desses fenômenos. Porque, de uma forma ou de outra, queiramos ou não, gostemos ou não, todos nós vamos desencarnar. Qual é a preparação que nós temos para esse desencarne? A partir do momento que nós temos esse entendimento das coisas, esse processo faz com que o nosso medo, a nossa resistência, que traz muito sacrifício, muito sofrimento, é a resistência, o apego, faz com que a gente tenha um desencarne mais profundo. E o quarto e último item, né, para a gente finalizar, que tem uma grande influência sobre o nível, o padrão, a qualidade de desencarne. Qual é? Espíritos que fizeram ao longo de todo o seu planejamento reencarnatório, praticaram a caridade e o amor. Allan Kardec nos afirma, de forma absolutamente contextual, que não existe espírito sofredor no momento do desencarne se ele praticou o amor e a caridade ao longo da sua encarnação. E aí, então, a gente vai percebendo como que Deus é bom conosco. Porque isso tudo que a gente resumiu aqui, a gente resumiu bastante, tinha mais coisas para a gente falar, mas que a gente resumiu, como que Deus é tão bom? Olha qual é um dos maiores exemplos do amor que Deus tem por nós.
Teremos quantas encarnações forem necessárias para chegarmos à nossa perfeição. Quantas precisar? Muitas nós desperdiçamos, jogamos fora, nos rebelamos, mas aprendemos alguma coisa. Então, sempre uma encarnação tem um processo evolutivo. Todos nós evoluímos. Por isso que o Espiritismo nos explica que nenhum espírito evolui. Porque, por mais errante que possa ter sido uma encarnação, aquele espírito aprendeu alguma coisa. Nem que tenha sido pelo sofrimento. Então, ele não evolui. Qual que é o problema? Ele adquire carne. E adquirindo carne, ele vai ter mais dificuldades nas próximas. Mas não importa. Não importa por quê? Porque ele vai ter sempre a oportunidade de fazer mais e mais e mais. Então, quantas nós pudermos ter, Deus vai nos dar. É quantas nós quisermos. Porque não existe tempo para Deus. Não existe tempo. Se a gente vai usar 1 milhão de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos, está tudo certo. O que importa para Deus é a nossa evolução. Agora, e nós? Com o nosso sofrimento, com o nosso processo. E nós temos o nosso livre-arbítrio. É uma questão de escolha. E aí, então, meus irmãos, finalizando efetivamente a nossa exposição da noite, a gente vê como que Jesus era perfeito em tudo que ele nos trazia, que ele nos trouxe. As lições de Jesus são de uma profundidade imensa. Basta com que a gente tenha olhos para enxergar. Porque tudo isso que nós refletimos aqui na noite de hoje, Jesus nos explicou numa única passagem. Quando ele nos disse, a cada um segundo as suas obras. Vivemos hoje o que plantamos ontem. Colheremos amanhã o que estamos plantando hoje. É uma escolha. Temos que estar muito felizes, radiantes, por tudo aquilo que nós já conseguimos até hoje. Precisamos dar valor, precisamos realmente criar dentro de nós a alegria, o otimismo, a esperança por tudo que nós já fizemos. Ah, mas errei, dificultei, fiz aquilo, equivoquei, não sei o quê. Não tem problema, nós vamos ter a oportunidade de reformular isso lá na frente. O que a gente precisa estar atento, meus irmãos, é buscar não repetir esses erros. Porque quando a gente tem esse entendimento de que a cada um segundo as suas obras, ou seja, nós vivemos aquilo que nós realizamos, somos deuses. Somos o comandante da nossa vida. E essa maravilhosa doutrina espírita que nos dá essa fé raciocinada de compreender isso, nos deixa forte, nos deixa poderosos, nos deixa esperançosos e otimistas. Porque independente do momento em que desencarnarmos, estaremos caminhando sempre com uma luz maior. Que nós possamos, então, principalmente nesse Natal, nesse Ano Novo, renovar as nossas esperanças, né? Darmos valor a todas as coisas boas da vida, né? Colocar essas coisas chatas que estão existindo, essa briga, essa intolerância, essas situações horrorosas que o mundo inteiro está vivendo, não é só o nosso país, de uma forma pequena, minúscula, e dando valor às oportunidades, valor àquelas situações que nós temos, às vezes, dentro de casa, no nosso trabalho, na rua, no nosso centro espírita, para cada vez mais nos qualificarmos moralmente. A nossa qualificação moral é, com certeza, a base maior e mais segura de qualquer planejamento reencarnatório. Reflitamos. Muitíssimo obrigado pela atenção, pela presença, pelo carinho a todos vocês. Uma noite de muita paz, de muita alegria. Eu gostaria aqui também de deixar o meu agradecimento profundo de estar com vocês esse ano todo. Já estamos marcados para o ano que vem de novo, vocês vão me engolir mais um ano aí. Desejar a todos vocês muita paz no Natal, muita alegria no Ano Novo, muitas realizações e muitas bênçãos para todos nós. Deus os pague. Muita gratidão. Boa noite.